Glória a Deus. Saúdo meus irmãos mais uma vez com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu estava fazendo uma pregação, mas eu vou entrar num detalhe aqui. Esqueci de desligar o celular e fui interrompido por algo. Mas eu vou acabar de concluir essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Nós vamos começar tudo de novo em nome de Jesus Cristo. Aqui no livro de 2 Coríntios, do seu capítulo 4, tem o tema Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, a qual diz aqui: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Lembrando, meus amados irmãos, que eu estava fazendo uma pregação abaixo, a mesma, e houve um imprevisto, eu tive que interrompê-lo. Mas vamos continuar tudo novamente, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. E o que acontece é o seguinte: talvez muitas vidas, muitas almas estão pensando em desistir por falta de uma boa palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. E se deixo para transmitir a palavra no dia de amanhã, quem sabe para muitos ou amanhã será muito tarde. Aprendi algo com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Quando colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. É dificultoso, é com dificuldade. O trabalho de pregação, o trabalho para Deus, seja o que for, é um trabalho árduo. Porque se fosse fácil, Deus não era Deus. É com dificuldade, é com luta, e este justo. Amados irmãos aqui do YouTube, agora são exatamente 4 horas com mais 50 minutos. E eu vou trazer uma pequena resumida, vou dar início tudo de novo. A qual tem aqui o tema Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. 2 Coríntios 4, no seu capítulo 1 diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. No versículo 2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam,
escuta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação do Evangelho da verdade. Aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 da segunda carta para a igreja de Coríntios, a qual tem o tema Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Somente o tema já traz para nossas vidas uma fortaleza, uma força muito grande. Somente o tema já traz para a minha e para a tua vida uma força para nós querermos, para nós a cada dia se dedicarmos mais e mais para Deus, para nós a cada dia rejeitarmos mais e mais a este mundo, para cada dia nós não medir dificuldade, para cada dia nós não medirmos esforço, e o que nós podemos fazer para nosso Deus, vamos fazer com bastante dedicação e firmados na verdade que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Segundo Coríntios 4, no seu capítulo 1 e capítulo 2 que eu li, a qual o apóstolo Paulo, ele vem adverter, dar uma advertência à igreja de Corinto, a qual a igreja de Coríntios, ela estava se desviando da verdade, a qual a igreja de Coríntios não estavam suportando a luta, não estavam suportando a provação, mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, que ele chegou a falar ao livro de a primeira carta para a igreja de Coríntios, do seu capítulo 1 e 11, ele chegou a falar: sejai meus imitadores, como sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11 e 1. Sede meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Podemos ver então, meus amados irmãos, que Paulo estava apto para ser um missionário. Podemos ver então que Paulo, pela misericórdia, pelo amor de Cristo, ele sim estava apto, ele sim estava firmado na verdade
a qual o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer mais para o seu companheiro Timóteo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse homem que estava firmado na verdade, estava firmado na palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus. E todos aqueles que também, nos dias de hoje, querem ensinar a palavra de Deus, tem que estar firmado na verdade, tem que renunciar totalmente o mundo, renunciar totalmente a carne, renunciar tudo para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele venha habitar em nós. E quando abrirmos a nossa boca para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho venha confrontar a carnalidade, o Evangelho venha confrontar o mundo, e não oferecendo o Evangelho fácil, a qual nós estamos vendo nos dias de hoje. Segunda carta à igreja de Coríntios. Pelo que tendo, 2 Coríntios 4, 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. E no versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, a qual aqui no livro de 2 Coríntios 4 e do seu versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo adverte a igreja de Coríntios, a qual, repito, estava tendo uma dificuldade para seguir a Cristo, mas pelo poder do sacrifício de Jesus de Nazaré, aleluias, pelo poder do sangue derramado de Cristo Jesus, por tudo que o Senhor passou para que eu e para que você viesse ter vida e termos comunhão com Deus. O que o Senhor fez por nós, Ele o garantiu, que podemos seguir a Ele, podemos deixar a palavra dEle penetrar em nossa vida, em nosso coração. Ele nos garantiu que podemos pregar a tua palavra, e que honra! Ele nos garantiu que em teu nome podemos expulsar os demônios. Ele nos garantiu que em teu nome podemos curar os enfermos, que nós não desfalecemos, a qual o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo, trouxe também
garantia para os irmãos de Coríntios, a qual chega a notícia para o missionário, para o apóstolo Paulo, que a igreja de Coríntios estava desfalecendo, não estava suportando as lutas e provações, mas ele o garantiu pela misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. É o que ele disse para os irmãos de Coríntios no seu capítulo 4 e no seu versículo 1. Mas eu venho trazer para os nossos dias de hoje, amados irmãos, amadas irmãs, se verdadeiramente queremos seguir a Cristo, receber o Espírito Santo, se queremos verdadeiramente pregarmos a verdadeira palavra de Deus, receber os dons do Espírito Santo, passaremos por lutas, passaremos sim por perseguições, passaremos por aflições, e se queremos ser verdadeiramente vitorioso, nós temos que estarmos firmados na verdade, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, porque a luta, a fúria do diabo vai ser muito grande, assim como foi com os irmãos de Coríntios, a qual estou lendo aqui dentro deste texto, e não somente para os irmãos de Coríntios, a qual também o apóstolo Paulo, ele chegou a falar que todos aqueles que verdadeiramente querem ter uma vida para com Cristo, todos aqueles que querem viver em Cristo e Cristo viver nele, vão passar por lutas e por perseguições. Venho falar algo. Cuidado com este evangelho fácil nos dias de hoje. Cuidado com esse evangelho nos dias de hoje que não confronta o pecado. Cuidado com este evangelho nos dias de hoje que não confronta contra o mundanismo. Cuidado com este evangelho nos dias de hoje, a qual aceita o mundanismo. Cuidado com este evangelho nos dias de hoje, que não prega sobre a transformação. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu irei provar aqui dentro desta passagem, em livro de 2 Coríntios 4, até do seu versículo 6. Eu serei bem breve, é uma pequena resumida que eu estou trazendo aqui no seu capítulo 4, 2 Coríntios 4, 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele garantiu para os irmãos de Coríntios, e Jesus também, o Espírito Santo, ele garante para mim e garante para você, oh, decanta la baiastúria, pelo sacrifício, pela o imenso
imenso amor que Deus fez por nós, nós não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Vamos zelar do verdadeiro evangelho. Vamos zelar da porta estreita. Vamos zelar da verdade de Jesus Cristo. O que Paulo falou para os irmãos de Coríntios, pela misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Por quê? Porque, meus amados irmãos, igual eu disse, torno a dizer, quando queremos verdadeiramente um compromisso com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela vem nos revelar o seguinte, que nós estamos cercados sobre uma grande nuvem de testemunho. O mundo está de olho em nós. Os demônios estão de olho em nós. Os anjos celestiais estão de olho em nós. E o Deus Todo-Poderoso estão de olho em nós. Bem-aventurado aquele que vive para Cristo. Bem-aventurado aquele que rejeita o mundo por amor de Cristo. Foi o que eu falei no vídeo abaixo. Para nós é uma honra muito grande. Rossurianda decanta la baiastúria. Para nós é uma honra muito grande zelarmos da palavra, pregarmos a palavra, em nome de Jesus, expulsarmos os demônios, em nome de Jesus, curarmos os enfermos, mas porém vem a fúria do diabo e venho trazer algo da parte de Deus. O diabo vai se levantar, Satanás ele vai se levantar, mas a palavra, o apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo disse o seguinte: fortalecei-vos do Senhor e na força do teu poder. Amados irmãos, amadas irmãs, pela misericórdia que nos foi feita, nós não o desfalecemos. Pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir as afrontas de Satanás, e anda de cantalabaias, mas aquele que está firmado com Cristo, aquele que está firmado na verdade, nada tira ele da presença de Deus. Não desfalecemos pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu versículo 2 diz aqui: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo, ele continua advertendo
a igreja de Coríntios, aqui no seu versículo 2, ele fala: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, e não andando com astúcia, e nem falsificando a palavra de Deus. Tem um ponto e tem um vírgula. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Tem um ponto e tem um vírgula. Aqui, Paulo foi a notícia a Paulo que a igreja de Coríntios estava dando lugar para o pecado e não aceitando a verdadeira mais palavra de Deus, e a igreja querendo falsificar a palavra de Deus, até no ponto e no vírgula. Mas Paulo o repreende a igreja de Corinto, dizendo: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, e não andando com astúcia, e nem falsificando a palavra de Deus. Tem um ponto e tem um vírgula, a qual eu vou dizer aqui pela terceira vez para penetrar bem em minha mente e na sua mente. A igreja de Corinto estava dando lugar para o pecado, aqui no seu versículo 2, e venho trazer para as igrejas nos dias de hoje também. Assim como a igreja de Corinto, aqui no seu versículo 2, estava dando lugar para o pecado, estava falsificando a palavra de Deus. E eu venho falar algo nos dias de hoje. A igreja que não aceita a verdadeira palavra, a igreja que anda com astúcia, a igreja que recolhe o pecado, a moda, o mundanismo para dentro de si, portando a Bíblia Sagrada. Já fala o nome, a Bíblia Sagrada. As igrejas mundâneas no dia de hoje, que aceita tudo, ela não tem moral nenhuma para pregar a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque não vive a verdadeira palavra de Deus. E o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no seu versículo 2, vocês estão em pecado e estão falsificando a palavra de Deus. Venho falar mais uma vez, bem resumido. Assim como a igreja de Coríntios, infelizmente, estava recolhendo para dentro de si o pecado, e estava falsificando a palavra de Deus. Eu venho falar algo novamente da parte
vontade de Deus. As igrejas nos dias de hoje, que aonde pode tudo, recolhendo o pecado para dentro de si, está falsificando a palavra de Deus. Não estão pregando a verdadeira palavra de Jesus. Por quê? Porque não procura viver a verdadeira palavra de Cristo. Foram enganados pela própria carne, dando lugar para a própria carne e não atendendo às exigências de Jesus Cristo. Todos aqueles que viram as costas para as exigências de Jesus Cristo estão dando lugar para a carne, e Cristo não é com eles, com a exigência. Jesus, ele fala: todos aqueles que quer vir após mim, negue a você mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele disse o seguinte, ele adverteu a igreja de Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo chega a falar: todos aqueles que verdadeiramente são de Cristo vai crucificar a tua carne com as tuas concupiscências. E o apóstolo Paulo aqui, no livro de 2 Coríntios 4, e do seu versículo 2, ele fala: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, e não andando com astúcia, que é o pecado, e nem falsificando a palavra de Deus. Falsificando a palavra de Deus. Eu venho falar novamente. Eu venho falar novamente. Eu venho falar novamente. Eu venho falar outra vez. As igrejas que aceitam o pecado, as igrejas que é contra a doutrina de Cristo, elas não têm moral para pregar a verdadeira palavra de Deus. Elas não têm peito para pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque quem conduz o homem a pregar a verdadeira palavra de Deus é o Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar na vida do homem, o homem tem que se desfazer, não dá lugar para com nada deste mundo. E Paulo continua falando aqui, depois do ponto e do vírgula: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olhai a responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele chega a falar ainda: e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O apóstolo Paulo corrigiu a igreja de Coríntios e falou à igreja de Coríntios: abandonai o pecado que por antes vos tinha vergonha e parai de falsificar o evangelho e a palavra de Deus. E no seu versículo 2 ainda, Paulo fala: porque nós temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é que
todo homem venha ter a verdade em tua vida, a qual o apóstolo Paulo estava corrigindo a igreja de Coríntio, para a igreja se entregar verdadeiramente, novamente, para Jesus Cristo, porque a responsabilidade é muito grande. Foi o que eu disse no começo desse vídeo. O mundo está de olho em nós, os demônios estão de olho em nós, os anjos de Deus estão de olho em nós, Deus está de olho em nós, e estamos rodeados de uma tamanha nuvem de testemunho. Parai de falsificar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois eu venho falar novamente da parte de Deus. A igreja que aceita o mundanismo, vou falar. A igreja que aceita a moça de brinco, a igreja que aceita a moça toda maquiada, parecendo uma moça que não recebeu a transformação. Esta igreja não prega doutrina, esta igreja não prega verdade, porque não tem a moral e não tem o Espírito Santo. Eu venho falar, tem o Espírito Santo, tem a verdade. Então por que os demônios endemoniados não caem? Por que a pessoa que vai lá dentro não recebe a cura divina? Por que Deus não se manifesta o seu poder dentro das tais igrejas em defesa do Evangelho de Jesus Cristo? No seu versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus com D minúsculo, o Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus amados irmãos, a fúria do diabo é muito grande. Ele já está derrotado pelo sangue de Jesus, mas a fúria do diabo é muito grande, a qual Paulo chega a falar, a qual Deus, no seu versículo 4, a qual Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é cegar o entendimento dos incrédulos? A cada dia, Satanás, o Deus deste século com Deus minúsculo, a cada dia ele tem lançado uma novidade podre para agradar a carne, para agradar o pecado do homem e da mulher. A cada dia ele tem lançado uma novidade podre, uma distração podre, para cegar o entendimento de muitos, para que muitos não venham
seguir o verdadeiro caminho de Cristo, a qual o diabo, com a sua astúcia, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, a qual este mundo é tudo sinônimo de sexo, é tudo sinônimo de prostituição, é tudo sinônimo de depravação, a qual Satanás ele tem conseguido encegar a muitos, para que muitos dê lugar para a carne e para que muitos não venha deixar a glória de Cristo brilhar em vossos rostos, a qual o diabo tem cegado a muitos para não ver a glória de Deus sobre a terra, a qual o diabo tem cegado a muitos para que muitos venham dar atenção para as coisas podres que ele criou. Eu falei aqui a preocupação de Satanás, isso é muito sério. Ele tem cegado a muitos, para que muitos não venham ver a glória de Deus que está sobre a terra. Se no livro do profeta Isaías, quando Isaías ele foi consagrado e ungido a profeta, ele fala que a palavra fala que ele teve a visão, viu o Senhor no alto sublime trono, e a palavra vem nos afirmar que a terra está cheia da glória de Deus. Surian, Talabaias, Turian. Sim, meus irmãos, a terra está cheia da glória de Deus. Por mais que as trevas estão fazendo aí o seu serviço podre, lançando mentira, prostituição, adultério, fornicação, matança, pessoas na depressão, doenças, decanta labaiastúria, mas aquele decanta labaiastérias que verdadeiramente se entregou a vida para Cristo, ele enxerga a glória de Deus sobre toda a terra. Ele enxerga a glória de Deus sobre toda a terra. Mas só que a palavra está falando aqui em Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, a qual o diabo tem cegado o entendimento de muitos, até mesmo que se dizem ser pastores, que se dizem ser pregadores. Tem cegado o entendimento de muitos que se dizem ser pastores, que se dizem ser pregadores.
das igrejas, a sensualidade. O assunto é futebol, o assunto é televisão, o assunto é namoro, o assunto é sexo, o assunto é praia. É dentro das igrejas, a sensualidade chegando dentro das igrejas, a moda pecaminosa chegando dentro da igreja. E o diabo, Deus, esse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Por quê? Incrédulo? Porque tais fala que para servir a Cristo não precisa ser tão radical. Mas eu venho trazer uma palavra no livro de Apocalipse, do seu capítulo 22 adiante. A palavra Jesus, ele fala o seguinte: aquele que é santo, santificai mais ainda. Aquele que é injusto, façai justiça mais ainda. O Deus desse século está cegando o entendimento de muitos, para que a glória de Deus não venha brilhar no rosto de muitos, e para que muitos não venham a ver também a glória de Deus sobre a terra. Aqui para finalizar, no seu versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Confirmando o versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aqui no versículo 5, porque o apóstolo Paulo falando, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vosso servo, por amor de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que zelam da doutrina de Cristo, que zelam da verdade de Cristo, vamos pregar a verdadeira, vamos pregar a Cristo, vamos confrontar contra o pecado. A verdade sempre venceu e sempre vencerá. Muitos, mesmo que muitos não aceitam a verdadeira palavra de Deus, mas a verdade sempre venceu e a sempre vencerá. O apóstolo Paulo adverte e corrige
à igreja de Coríntios. E no seu versículo 5 ele fala: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor nós. E mesmo porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vosso servo, por amor de Jesus Cristo. Surianda, vamos clamar a força, vamos clamar a misericórdia, vamos nos fortalecer e vamos pregar a Jesus Cristo. Vamos dar lugar para o Espírito Santo e por amor a Cristo Jesus, que nós venha ser o seu verdadeiro servo. Vamos pregar a Cristo, vamos pregar a verdadeira palavra que confronta contra o pecado, que confronta contra os falsos falsificadores da palavra, todos aqueles que vive a doutrina, que se esforça para viver a doutrina. Ele prega a palavra não para agradar o pecado, não para agradar o homem, mas a palavra para desagradar o pecado, a palavra para confrontar o pecado, pois está pregando a Jesus, a Cristo, está repreendido legião do diabo, está repreendido demônio do engano, está repreendido pelo sangue de Jesus, demônio do falso profeta, está repreendido pelo sangue de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos dar lugar mais para Jesus Cristo, para Deus e para o Espírito Santo, porque Jesus, ele nos adverteu, falando que no finais dos tempos surgiria falsos profetas, que se possível enganaria até os escolhidos de Jesus. Meus irmãos, meditai nesta palavra, 2 Coríntios 4, e eu li aqui até no seu versículo 9, mas vai até no versículo 15. A palavra que eu quero deixar aqui para o nosso fortalecimento, podemos passar o que passar, as perseguição que for, mas pela misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Decanta labaiastúria, labaiastéria, labarianda, decanta labaiastúria. Não desfalecemos, segundo Coríntios 2:1. E tomai cuidado com as igrejas mundanas, que está no versículo 2. As igrejas mundanas que aceita o pecado, e se aceita o pecado, não tem moral, não tenha moral, não tem autoridade para pregar a doutrina, não tem autoridade para repreender os demônios. Vê se as igrejas mundanas repreendem os demônios, vê se eles fazem culto de libertação, vê se os demônios caem, vê se os demônios manifestam, porque eles não repreendem e têm medo de repreender, e o demônio manifestar para apontar vós, que vós está dando lugar para ele. Falo
É a palavra de Deus que está falando, o meu dever é transmitir. Irmãos, que vai na igreja por causa de mulher que vai na igreja por causa de homem. O sangue de Jesus tem poder e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a qual os incrédulos não enxergam isso dentro das igrejas. Meditai, versículo, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 1 até o 9, que eu li, mas vai até o 15. Amados irmãos do YouTube, do Facebook, que Deus vos abençoe a todos. Vamos zelar da verdadeira palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor, amadas irmãs. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.